Falando sobre o meu livro Psicossofia, é um dos meus últimos livros que escrevi no ano de 2018, né? Foram 3 livros escritos e eu finalizei esse livro, né? Foi o segundo, com um fim de conclusão do meu curso. Ele teria inicialmente ter sido postulado justamente até com uma ideia de ser uma monografia para minha conclusão de curso, mas que cresceu em complexidade, era um tema um pouco mais amplo, que não cabia, né, na delimitação de uma tese de conclusão de curso, e também eu não me ative 100% ao critério academicista daquele rigor, né, estrito de pesquisas, apesar de eu acreditar ser bem referenciado, mas ele parte muito mais do princípio filosófico, mesmo que parta de ideias pedagógicas em relação à aquisição do conhecimento, que não é meramente ao contrário do que se diz, até mesmo a razão iluminista, que é meramente pela razão, pelo raciocínio, mas como é influenciado através das emoções, dos sentimentos, até dos instintos, né? Como fomentam a construção da sociedade, da cultura, né? Tudo isso às vezes está tanto no inconsciente quanto na emoção, nos instintos. Por exemplo, se perguntar a alguém que me odeia, essa pessoa vai ver apenas deméritos, vai ver apenas, às vezes, coisas que nem existem de defeitos em mim, né? Porque a emoção, o desafeto, o ódio, a inveja, a ganância, tudo isso são desejos, são instintos, são vontades, né? Elas acabam por limitar, deturpar como lentes à realidade, a determinadas visões, e assim a aquisição do conhecimento de algo, né? Então essa pessoa que me odeia, essa pessoa que tem raiva de mim, ela não vai ver com a mesma objetividade, não vai ver com a mesma imparcialidade do que alguém que me ama, alguém que tem amor por mim, né? Que vai ver qualidades, vai desejar o melhor para mim e tudo mais. Ao contrário, justamente disto, né? É um exemplo bastante óbvio, claro, não precisa se mostrar livros que tenham falado isso, porque é uma coisa observada tão facilmente na sociedade hoje, né? E é um dentre inúmeros exemplos, né? E de como essas emoções influenciam no conhecimento, na percepção, um conhecimento sensível, assim, na aquisição de determinadas conceitos, né? A construção da própria sociedade que visa estabelecer normativos, assim como a supressão de dificuldades, suprimir necessidades, né? A própria casa, ela tem um quarto que é para suprir a necessidade da pessoa dormir, a cozinha que é para suprir a necessidade da pessoa se alimentar, beber água, o banheiro que é para suprir a necessidade da pessoa fisiológica de defecar, de urinar, e tudo isso com uma certa higiene, né? Por isso que existem os esgotos sanitários. Resumindo, tudo isso visa a construir, né, postular a necessidade de uma pirâmide de Maslow, do coletivo através ao indivíduo, né? Primeiro respirar, beber, comer, até chegar às necessidades emocionais e sentimentais propriamente dita, que tornam as relações sociais possíveis, e que essa sociedade emergiu a fim do convívio, a partir do convívio do ser humano, da necessidade de agir cooperativamente. Essa cooperação, particularmente, eu postulo no conceito filosófico como da emergência da empatia, da afetividade, né? Você, por exemplo, desejar para o próximo o que não deseja para si próprio é uma ruptura de algo que o próprio Rousseau postulou como um contrato social, né? Que você visa justamente através da empatia você suprimir a necessidade de terceiros, assim como você gostaria que fosse suprida as suas. Ou seja, eu defender o direito de uma pessoa, assim como defender o meu direito, né, é um princípio básico, né? Eu não vou, é claro, defender uma causa de, por exemplo, defesa dos bichos de rua, sem que eu tenha uma empatia de que aquilo possa ser comigo e que não desejasse aquilo também para mim, que alguém defendesse igual modo para mim, né? Então, ou seja, eu faço de exemplo de mim, da minha pessoa, para o que eu defendo, né? Ou seja, eu tenho que defender também igualmente para mim aquele direito. Então a gente pode observar que essas necessidades, até mesmo refletida na construção das leis, da ética, né? De uma filosofia moral, por exemplo, né? Ela atende um normativo que visa a colocar o que é certo e errado em relação aos comportamentos e relações humanas, de modo com que prevê, né,
tanto crimes, e parte para que tente harmonizar uma sociedade com um mínimo de equidade, de igualdade, de relações, o que eu postulo como um relacionamento simétrico, né, de proporcionalidade. Assim como há o crime, que mediante provas, fatos, ele tem um proporcional castigo, assim como há um produto, há o proporcional preço de venda, que é o princípio do comércio justamente postulado, visto hoje. Então, certamente o capitalismo, mesmo que há uma certa desigualdade em relação aos grandes empresários, em relação à mão de obra terceirizada, né? Um empresário, um banqueiro, por exemplo, ganha sem fazer nada, enquanto o subalterno que faz o trabalho mais bruto ganha muito menos. É claro que isso eu considero uma ruptura dessa simetria, né, em relação a essa desigualdade. Não que eu seja contra o capitalismo, vejo vantagens nele, né, assim como também o fato de ver também desigualdade não faz de mim necessariamente um comunista, mas que a simetria de relações deve ser sempre a ideia buscada a fim de harmonizar, né. Isso é presente numa amizade, a um namoro, né, a proporcionalidade tanto de direitos e deveres postulados pela lei, né, devem ser respeitados, e quando há essa desigualdade, ela expressa uma série de problemas, né? Acho que particularmente o princípio da tirania justamente parte disto, né? Quando uma pessoa passa a tentar ditar contra o direito de outro, quando a lei deixa de ser o normativo operacional o qual submete todos, mas de modo com que a gente deva se submeter a alguém que não está representando a lei. Inclusive ao fim justamente de uma democracia. Com que a medida com que essa sociedade evolui, progride, né? Ela vai se tornando naturalmente mais complexa e tem que se atender necessidades, tentar nivelar desigualdades no sentido positivo, é claro, né? De modo com que as mudanças até mesmo na natureza, né? A ideia de evolução seria esta, né? Atender favoravelmente uma mudança para melhor, né? O que infelizmente acaba não ocorrendo hoje, né? Por problemas sociais, né? Daí surgem os problemas sociais. Não vou falar que toda mudança, existe sempre a mudança, né? A mudança é um único fato constante na natureza, e na sociedade se faz o mesmo, mas não necessariamente toda mudança é algo bom. E eu acho que deve se buscar uma mudança, né, evidentemente, para algo melhor. Então, eu acredito que todo esse trato social, todo esse conhecimento, né, sensível seria, né? Ele pode ser negativo ou positivo, pode ser proveitoso ou não, mas, por exemplo, a exemplo da ganância, traz uma percepção, traz uma lógica própria, que muitas vezes é sofística, mas que vise apenas o benefício próprio de determinado grupo e traz tantos problemas. Então, esse conhecimento sensível postula tanto a ideia de como pode ser gerado problemas a partir disto, né? A partir dessa percepção através do desejo, da vontade, não da razão pura e simples, porque estamos sempre influenciados em algum grau, né? As nossas escolhas, nossa vontade, que seja por necessidades inatas, instintivas, ou por sentimentos, ou por necessidades, e por aí vai. Então, acho que a busca pelo equilíbrio se trata de uma certa lucidez em relação a não priorizar os maus instintos, os maus impulsos, como até mesmo outros pensadores iluministas postularam em relação a isto, né? Os maus instintos, eles é claro um fato presente também no ser humano. Todos nós estamos suscetíveis, uns mais, outros menos, é claro, né? Mas a própria lei, ela existe justamente para regulamentar e prever isto, né? O certo e errado. Então, o preceito moral, que é uma emergência justamente dessa complexidade inerente à sociedade, que especifica normativos de conduta. Por exemplo, numa democracia, a gente deve se permitir a licitude de qualquer escolha, da livre manifestação cultural, religiosa, de qualquer religião, crença, ou até o que for, né? Mesmo que eu não concorde, goste, não cabe a mim definir o gosto, né? O gosto é subjetivo, né? Então eu tenho minha convicção, mesmo que seja superstição ou crendice, não me importa, desde que não entre em conflito com a própria licitude, né? Do direito alheio, da propriedade alheia, e por aí vai. Então, essa construção cultural se dá justamente
eu acredito a suprir essas necessidades com o próprio amor, né, que é praticamente um fenômeno universal na humanidade, de modo que não pode se atribuir uma artificialidade, um acaso, porque se fosse assim em determinada sociedade, ela não expressaria aquilo de uma forma muito semelhante a outras sociedades de modo praticamente universal, né? Mesmo que há, claro, diferenças. Os gregos viam o amor em uma relação com Eros, em relação à sexualidade. Os cristãos veem o amor em relação ao ágape, que é uma coisa mais, digamos assim, perene e no sentido de não expressar necessariamente sexualidade, mas uma coisa de compaixão, sensibilidade, afeto, de carinho, respeito, né? Algo que não é presente justamente nisso. Mas todos têm um certo conceito de amor, que sempre se deriva do instinto de empatia, em algum grau, né? E é presente, por exemplo, o resultado a família, que é um fenômeno que impulsionou a sociedade, está presente na sociedade há milhares de anos. Não vou querer apelar à falácia da antiguidade, porque não é só porque algo antigo quer dizer que seja bom, né? A exemplo da violência, da criminalidade, do homicídio, do roubo, né? Que é algo também muito comum na sociedade desde o princípio, né? Não necessariamente por isso é algo bom, né? Mas então eu postulo justamente, né, que se algo deve mudar, deve ser mudado para melhor. Caso contrário, não há interesse de mudança. Nós devemos conservar justamente isto, né, uma vez que não existe resultados proveitosos em algo diferente daquilo. Como justamente propor um problema, problematizar algo, a gente tem que propor uma solução que naturalmente seja melhor que o problema em si, não algo mais agravado. E isso, é claro, né, exemplo da homossexualidade. Eu sou a favor do direito dos homossexuais, evidentemente. A gente deve defender o direito de quem quer que seja homossexual, né? Mas é diferente de promover por uma razão simples, porque a homossexualidade não pode representar uma evolução na humanidade, principalmente no sentido biológico, porque apesar de não ser uma doença, muito menos representa algo que reflete uma evolução por uma razão óbvia, porque o ânus não reproduz, o ânus não é fértil, né? Não existe nenhuma coerência biológica e evolutiva na homossexualidade, às vezes pelo contrário, às vezes apenas por um controle populacional de espécies que, como uma manifestação, né, acaba expressando às vezes em algumas espécies justamente isto, né? Então eu acredito particularmente que a gente não deve impor como algo que é uma exceção à maioria, mesmo sendo uma minoria, né, como a uma maioria, né, impor aquilo, a promoção daquilo. Devemos nos limitar à defesa, né, desses indivíduos, de optarem a livre escolha, né, de falar que eles querem exercer aquilo sem sofrer discriminação, sem sofrer represálias, sem sofrer qualquer tipo de injúria ou problema em relação a isto. Então, esse conhecimento, né, ele deve justamente proporcionar, a partir de uma certa imparcialidade, regras, leis, a fim de que deva suprir as necessidades individuais de cada um, desde que não entre em conflito com a lei, com o normativo. Não se trata meramente de valores, né? Eu, como cristão, por exemplo, eu não aceito ser homossexual, não aceito praticar sexo anal, porque não condiz com os meus valores, que parte, no caso, de uma subjetividade, não da lei necessariamente, mas como a própria lei estabelece, né? A lei de liberdade sexual, eu tenho direito de exercer minha heterossexualidade, desde que naturalmente não imponha algo a alguém, exemplo de estupro e coisas assim, entendeu? E deve ser respeitado. Então a gente deve separar justamente a subjetividade, né, que é a percepção do conhecimento intrínseco, mais a afetividade, mais um conhecimento mais sensível, né, mais sensível em relação à sua percepção de mundo, desde que não entre em conflito com essas leis. Eu acredito que os problemas existem apenas pela imposição de um indivíduo ou grupo sobre um indivíduo ou grupo, o que Rousseau estipulava como a vontade do particular sobre a vontade do coletivo e vice-versa, entendeu? O que justamente deve ser
regulamentado pela lei, né, de determinado estado, determinada sociedade, para que não crie esses problemas, né, que existem, né. Então muitas vezes as pessoas sofisticam a maldade, né, e tentam atribuir, né, muitas vezes preceitos demagógicos, sofísticos, a fim de tentar justamente justificar suas atitudes. E particularmente um exemplo disso eu vejo muito no relativismo, né, que não discerne a objetividade do subjetivo, mesmo que o subjetivo, por ser algo mais pessoal, mais individual, ele, claro, possa ser relativo, mas a percepção da verdade, conforme postulado nesse próprio livro, não é a verdade, assim como o mapa não é o território, né? Então a gente tem que saber separar as coisas, né? Justamente para que não se crie problemas. Porque quando esse relativismo ele é exacerbado, acaba não tendo limitações, não acaba tendo fronteiras nem definições alguma, ele acaba apenas por servir um poder contraditoriamente absoluto, o que justamente não condiz de modo algum a resolver problemas, mas a criar. Não promove mudanças para melhor, a não ser para si próprio, né? Mas apenas a favorecer desigualdades, contraditoriamente, a favorecer outros problemas, ao invés de resolvê-los, né? Então eu vejo as coisas com uma clareza e perfeito discernimento que deve ser, né? Eu acredito que o fato de estar vendo essa porta aqui, a minha percepção da porta não é a porta, né, em si, né? E ela pode ser variável, assim como o daltônico pode ver de outra cor, né? O ato de para onde ela leva, eu não estou vendo, a pessoa pode imaginar para onde leva ou não, se abrir essa porta, mas isso muito menos condiz com os fatos, muito menos condiz com a objetividade do que possa ser, né? Então, esse conhecimento sensível, né, ele pode tanto criar problemas, com o exemplo da própria relatividade, quanto pode resolvê-los. Eu acredito que o amor é uma ferramenta que, naturalmente, quando não é dissociado de pessoas, como exemplo, amor ao dinheiro, amor à mentira, amor ao poder, isso não são, obviamente, o tipo de sentimento que resolva problemas, mas eu digo o amor, a empatia com pessoas, não objetos, com seres, né? Que justamente é o que resolve problemas na sociedade, o que não ocorre como subverter, né, meios em fins e fins em meios, né? Tornar o dinheiro um fim ao invés de ser um meio é outro exemplo, né? O dinheiro é uma moeda de troca, né? Então eu preciso de dinheiro, não porque eu quero ter dinheiro, mas porque eu tenho necessidade de comprar algo, adquirir algo, utilizar algum serviço e por aí vai. Então todos os problemas surgem quando inverte-se valores, quando se rompe fronteiras de discernimentos, de definições, quando se tiraniza o direito alheio em detrimento de ideologias, assim como o fervor ideológico, assim como a dissociação do amor de pessoas a objetos ou ao desejo de adquirir, de possuir, né? Eu prefiro muito mais criar do que ser dono, prefiro muito mais ser autor do que possuir algo, né? Então as pessoas às vezes não têm esse discernimento e que todas essas coisas citadas por mim cria muito mais problemas do que resolvem, né? E eu não vejo qualquer benefício em mudança que ela não progrida realmente a humanidade como um todo. Eu acho que isso não deve favorecer o progresso de pessoas que estão contraditoriamente à lei, estão agindo contra a Constituição e que apenas favorecem esses problemas. Então, minha ideia não é sofisticar, mas justamente essa discussão de como justamente esse relativismo parte de uma efêmera percepção, muitas vezes sensível, né? Se eu odiar essa porta, naturalmente, o meu conceito, a minha verdade, entre aspas, porque não é verdade isso, é apenas uma opinião, é apenas uma vontade, é apenas um gosto. O gosto não é verdade, o desejo não é verdade, né? A minha opinião não é necessariamente a verdade, mas apenas uma percepção que possa ser de algo verdadeiro, né? Mas que a partir da subjetividade sofre influência dos desejos, das emoções, dos instintos, e quando esses instintos são maus, naturalmente vai levar às más percepções, às más interpretações. Isso pode incorrer naturalmente a todos, inclusive a própria pessoa, a minha própria pessoa,
né? Não vou dizer que não, eu posso às vezes ter algo pelo qual sofri um trauma, mesmo que eu possa ter algum respaldo, porque claro, um trauma ele tem um respaldo de uma negatividade inerente ao que sofreu aquilo, né? Mas também generalizar, atribuir toda a negatividade àquilo possa ser errado. Até mesmo como se diz, uma falácia atribuir que o nazismo inteiramente não presta, né? Naturalmente que o nazismo é um alvo de desafeto, eu odeio o nazismo, mas o fato de odiar me leva justamente a uma percepção generalista daquilo que às vezes pode ter atribuído alguma coisa que prestasse em algum momento, né? Então, mesmo que possa ter matado milhões de pessoas, promovido discriminação, eu tenho que procurar aprender daquilo que possa ter algo de proveitoso, não somente para repetir os mesmos erros que o nazismo cometeu, como também tentar captar algo que possa ter de positivo, uma coisa, alguma verdade que tenha chegado, alguma evolução. Os engenheiros de mísseis nazistas foram os melhores e graças a ele ocorreu a corrida espacial. Os melhores foguetes foram projetados por engenheiros nazistas, né? Mesmo que tenha sido por uma leva de cientistas trazidas pela Operação Clipse de Papel de uma forma eticamente questionável, duvidosa. É inquestionável que eram cientistas relevantes. O Werner Heisenberg, um dos pais da física quântica, ele trabalhou para o nazismo, ele tentou construir uma bomba atômica para o nazismo. Mas isso, apesar de estar trabalhando para o lado errado, isso não apaga a genialidade do indivíduo, do sujeito, e de como ele levou a descobertas relevantes, né? Então essa lucidez que nós devemos ter, atribuir esse método criterioso de reconhecer algo que possa ser bom, né? Ao contrário do embasamento de uma emoção, pelo desafeto, justamente nos leva a uma compreensão realmente de não reproduzir problemas, de não abandonar algo que possa ter sido bom, mesmo que por algo mal, né? A gente pode aprender, acredito, algo bom até mesmo com o que é mal, né? Com algumas pessoas que me fizeram apenas mal, eu aprendi a resistir, eu aprendi a me justificar, né? Porque é como se as pessoas transferissem moral para mim, me dessem razão ao errarem comigo. Então a gente deve procurar proveito, não se aproveitar, é claro, das dificuldades, das deficiências alheias, mas procurar proveito e aprendizado, não se nos deixar embotar meramente pelo ódio, pela ganância, pela inveja. Ou acredito que essa seja a grande lição do meu livro, né? Ao contrário daqueles. Nós podemos também ter bons conhecimentos a partir do amor, a partir de sentimentos puros, a partir de sentimentos incólumes. O afeto é um grande exemplo disso. O afeto é um sentimento pelo qual a gente é capaz de se colocar no lugar de terceiros em relação a uma aflição. E você não desejar aquilo para ele, porque aquilo não seria bom para você, te faria mal. E por aí vai. E a ruptura é tudo disso, né? Justamente é o que cria problemas. Muito obrigado.